Neste exato momento, enquanto você assiste a estas palavras, milhões de cristãos ao redor do mundo vivem em completa ignorância sobre uma verdade profética que está registrada nas Escrituras há mais de 2000 anos. Uma revelação tão poderosa e precisa sobre o arrebatamento da igreja que líderes religiosos preferiram mantê-la em silêncio, temendo o impacto que causaria na vida dos fiéis. Mas hoje, neste momento divino, Deus me incumbiu de quebrar esse silêncio e revelar para você o que as Escrituras Sagradas declaram com absoluta clareza sobre o tempo do arrebatamento. Se você tem fome e sede da verdade de Deus, se seu coração anseia por respostas genuínas, então prepare-se, pois o que você está prestes a descobrir mudará para sempre sua compreensão sobre os últimos tempos. Enquanto assistimos juntos essa revelação impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição. Pois esta não será a única verdade que o Senhor me permitirá compartilhar com vocês. Permita-me começar esta jornada profética levando você de volta ao momento mais solene da história da humanidade. Era uma tarde sombria em Jerusalém, e Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, caminhava pelas encostas do Monte das Oliveiras com seus discípulos. O templo magnífico de Herodes brilhava ao sol poente, suas pedras douradas refletindo a glória de séculos de adoração. Os discípulos, ainda maravilhados com a grandiosidade da construção, apontavam para as estruturas monumentais, esperando talvez um elogio do Mestre. Mas as palavras que saíram dos lábios de Jesus foram como um terremoto espiritual que abalou suas almas até o âmago. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, declarou o Salvador, conforme registrado em Mateus capítulo 24 versículo 2. Imagine o choque, a perplexidade que tomou conta daqueles homens. O templo, símbolo da presença de Deus na terra, seria completamente destruído? Como seria possível tal devastação? E foi então, movidos por uma urgência profética, que eles fizeram a pergunta que ecoaria através dos séculos: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. A resposta de Jesus não foi apenas uma profecia sobre a destruição de Jerusalém. Não, amado irmão, amada irmã. O que Cristo revelou naquele momento foi um cronograma profético detalhado, uma sequência de eventos que se desdobrariam através da história até culminar no glorioso arrebatamento da igreja. E aqui está a verdade chocante que poucos compreendem. Jesus não estava falando apenas para aquela geração, mas estava estabelecendo sinais claros e específicos para a geração que presenciaria sua segunda vinda. Observe atentamente as palavras do Mestre em Mateus capítulo 24 versículos 6 a 8. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Princípio das dores. Essa expressão em grego é archiodino, que literalmente significa as primeiras contrações do parto. Jesus estava usando uma metáfora médica precisa, comparando os eventos dos últimos tempos com o processo de nascimento. E qualquer mulher que já deu à luz sabe que existe um padrão específico nas contrações. Elas começam espaçadas e suaves, mas conforme o momento do nascimento se aproxima, tornam-se mais frequentes e intensas até que, finalmente, a criança nasce. Agora, permita-me conectar essa revelação profética com nossa realidade atual. Vivemos numa geração que testemunhou 2 guerras mundiais em apenas 21 anos, a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918, e a Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Guerras que envolveram nações de todos os continentes, exatamente como Jesus profetizou. Mas não parou por aí. Desde então, assistimos a uma escalada assustadora de conflitos: a Guerra Fria, a Guerra do Vietnã, os conflitos no Oriente Médio, as guerras na África, na Ásia, na América Latina. E hoje, neste exato momento, rumores de guerra ecoam por todo o planeta. A tensão entre as grandes potências nunca foi tão intensa desde a Segunda Guerra Mundial. E as pestes? Ah, meu querido irmão, minha querida irmã, como podemos ignorar o que vivenciamos recentemente? A pandemia que paralisou o mundo inteiro, fechou fronteiras, isolou famílias, ceifou milhões de vidas. Uma peste que cumpriu exatamente a profecia de Jesus, atingindo vários lugares simultaneamente, sem distinção de classe social, raça ou nacionalidade. Os terremotos também se intensificaram de forma alarmante. Dados científicos mostram que a frequência e intensidade dos abalos sísmicos aumentaram dramaticamente nas últimas décadas. O Brasil,
que historicamente não era conhecido por atividade sísmica significativa, tem registrado tremores com frequência crescente. Mas existe algo ainda mais profético, algo que revela com precisão cirúrgica o tempo em que vivemos. Jesus declarou em Mateus capítulo 24 versículo 14, "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim." Pela primeira vez na história da humanidade, esta profecia pode se cumprir literalmente. Através da internet, da televisão, do rádio, de satélites, de missionários espalhados pelos 4 cantos da terra, o evangelho está sendo pregado simultaneamente a todas as nações. Tribos isoladas na Amazônia brasileira, povos remotos no Himalaia, comunidades perdidas no deserto do Saara, todos têm acesso, de alguma forma, à mensagem de salvação. Mas a revelação mais impressionante está registrada no livro do profeta Daniel, um texto que permaneceu selado por séculos até nossa geração. Em Daniel capítulo 12 versículos 1 a 4, encontramos uma profecia que muitos estudiosos negligenciaram, mas que contém a chave para compreender o tempo do arrebatamento. Daniel escreveu, "E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinarem a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará." Observe a sequência profética. Primeiro, Miguel se levanta, o arcanjo responsável pela proteção de Israel. Segundo, há um tempo de angústia sem precedentes, a grande tribulação. Terceiro, o povo de Deus é livrado, o arrebatamento. Quarto, a ressurreição, tanto para a vida eterna quanto para julgamento. Mas o versículo 4 contém a chave temporal que muitos ignoram: até ao fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Essa profecia de 2500 anos atrás descreveu com precisão nossa era, a era dos transportes globais e da explosão do conhecimento. Nunca na história tantas pessoas correram de uma parte para outra como em nossa geração. Aviões cruzam oceanos em horas, trens-bala atravessam países em minutos, automóveis conectam cidades distantes. E a ciência? A multiplicação do conhecimento humano é exponencial. O que a humanidade aprendeu em séculos, hoje aprende em anos, em meses, em dias. Esta é a geração de que Daniel falou. Esta é a geração que Jesus descreveu. E aqui está a verdade que a igreja institucional prefere esconder. Não precisamos especular sobre datas específicas, mas podemos reconhecer a estação profética em que vivemos. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Tessalônica, revelou detalhes cruciais sobre o arrebatamento que complementam perfeitamente as profecias de Daniel e Jesus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículos 13 a 18, Paulo escreveu: "Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras." A palavra arrebatados no grego original é arpazo, que significa ser pego com força, ser tomado subitamente, ser levado embora. É a mesma palavra usada para descrever quando Filipe foi arrebatado pelo Espírito em Atos capítulo 8 versículo 39. Mas Paulo revelou algo ainda mais específico no versículo 16, com voz de arcanjo. Qual arcanjo? Miguel, o mesmo mencionado por Daniel. Há uma sincronização profética perfeita entre as revelações do Antigo e Novo Testamento. Agora, permita-me conectar esses pontos proféticos com sinais específicos que estão se manifestando em nossa geração brasileira e mundial. O profeta Joel, no capítulo 2 versículos 28 a 32, profetizou sobre eventos que precederiam o grande e terrível dia do Senhor.
E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa profecia teve um cumprimento inicial no Pentecostes, conforme Pedro declarou em Atos capítulo 2. Mas Jesus ensinou que muitas profecias têm cumprimentos múltiplos, e Joel claramente conecta esses eventos ao grande e terrível dia do Senhor, uma referência aos últimos tempos. Observe os sinais que estão se multiplicando. Sonhos e visões proféticas aumentaram dramaticamente. Testemunhos de encontros sobrenaturais, revelações divinas, experiências místicas genuínas estão sendo relatadas por cristãos de todas as denominações ao redor do mundo. No Brasil, especialmente, temos presenciado um despertar espiritual sem precedentes. Os prodígios no céu e na terra também estão se manifestando. Fenômenos atmosféricos inexplicáveis, luzes estranhas nos céus, eventos cósmicos raros que os cientistas não conseguem explicar completamente. E sim, até mesmo o sinal da lua se convertendo em sangue tem se cumprido literalmente através das luas de sangue, eclipses lunares totais que ocorreram em datas significativas do calendário bíblico. Mas existe um sinal ainda mais específico que poucos percebem. Jesus, em Lucas capítulo 21 versículos 25 a 28, declarou: "E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. E quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima." A angústia das nações e a perplexidade que Jesus profetizou descrevem perfeitamente o estado atual do mundo. Líderes políticos globais admitem publicamente que enfrentamos crises sem soluções aparentes, mudanças climáticas, instabilidade econômica, tensões geopolíticas, questões sociais complexas. A perplexidade das nações é evidente. E o bramido do mar e das ondas? Tsunamis devastadores têm atingido diferentes continentes com frequência alarmante. O nível dos oceanos está subindo, correntes marítimas estão mudando seus padrões milenares, tempestades oceânicas estão se tornando mais intensas e frequentes. Mas a revelação mais impressionante está na frase: "As virtudes do céu serão abaladas." A palavra grega para virtudes é dinamis, que significa forças ou poderes. Cientistas confirmam que forças cósmicas estão sendo perturbadas, o campo magnético da Terra está se enfraquecendo, a atividade solar está aumentando, asteroides passam perigosamente próximos ao nosso planeta. Jesus conectou todos esses sinais com sua declaração: "Quando essas coisas começarem a acontecer, a vossa redenção está próxima." Não quando terminarem, mas quando começarem a acontecer. E todos esses sinais estão começando agora, em nossa geração. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, forneceu uma descrição profética da sociedade que existiria nos últimos tempos. Em 2 Timóteo capítulo 3 versículos 1 a 5, ele escreveu: "Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela." Essa descrição não parece um retrato preciso de nossa sociedade atual? A cultura do narcisismo, a obsessão pela riqueza, a arrogância intelectual, a blasfêmia normalizada, a rebelião contra a autoridade parental, a ingratidão generalizada, a profanidade aceita, a destruição dos vínculos familiares naturais, a impossibilidade de reconciliação, a difamação sistemática, a falta de autocontrole, a crueldade banalizada, o ódio aos valores morais, a traição celebrada, a teimosia ideológica, o orgulho desmedido, o hedonismo como filosofia de vida, e sim, até mesmo a religiosidade falsa que nega o poder transformador de Deus. Mas Paulo não parou por aí. Ele revelou algo ainda mais específico sobre os últimos tempos em 2 Timóteo capítulo 3 versículos 12 e 13.
e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. A perseguição aos cristãos verdadeiros está se intensificando globalmente. Mesmo no Brasil, a liberdade religiosa genuína está sendo sutilmente restringida. Cristãos que defendem valores bíblicos são rotulados de extremistas, fundamentalistas, intolerantes. A pregação da verdade está se tornando cada vez mais controversial e perigosa. E os enganadores que Paulo mencionou? Nunca houve tantos falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos como em nossa geração. Doutrinas estranhas à Bíblia estão sendo aceitas em igrejas tradicionais. O Evangelho está sendo diluído, modificado, adaptado para agradar a cultura secular. Mas aqui está a revelação mais poderosa. Todos esses sinais não são motivos para desespero, mas para esperança. Jesus disse claramente em Lucas capítulo 21 versículo 28, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. O profeta Abacuque, enfrentando uma época de crise e aparente silêncio de Deus, recebeu uma revelação que se aplica perfeitamente à nossa geração. Em Abacuque capítulo 2 versículos 2 e 3, Deus declarou, escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. O arrebatamento da igreja não acontecerá um dia antes nem um dia depois do momento perfeito estabelecido na eternidade. Mas a visão se apressa para o fim, está se acelerando, ganhando velocidade, aproximando-se rapidamente. E aqui está a verdade final que preciso compartilhar com vocês. Embora não possamos determinar o dia ou a hora exata do arrebatamento, podemos reconhecer que vivemos na última hora da última geração antes da volta de Cristo. Não é especulação, é observação bíblica baseada no cumprimento das profecias. O apóstolo João, na primeira epístola capítulo 2 versículo 18, escreveu, filhinhos, é já a última hora. Como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, por onde conhecemos que é a última hora. Se João, há 2000 anos, declarou que já era a última hora, quanto mais próximos estamos hoje. A expressão última hora no grego significa o período final antes do cumprimento completo. É como os minutos finais de um jogo decisivo, quando cada segundo conta e a emoção atinge o ápice. Vivemos os minutos finais da história da Igreja na Terra. O cronômetro profético está prestes a marcar 0. O noivo celestial está a ponto de vir buscar sua noiva purificada. O som da trombeta de Deus está prestes a ecoar pelos céus. Mas enquanto aguardamos esse momento glorioso, temos uma responsabilidade sagrada. Jesus declarou em Mateus capítulo 24 versículos 45 e 46, quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo. Nossa missão é permanecer fiéis, vigilantes e ocupados na obra do reino até o momento do arrebatamento. Não devemos nos deixar levar pela ansiedade profética a ponto de negligenciar nossas responsabilidades espirituais presentes. A verdade sobre o tempo do arrebatamento não deve gerar pânico, mas preparação. Não deve causar medo, mas fé. Não deve provocar paralisia, mas propósito renovado. Somos a geração privilegiada que testemunhará o cumprimento das mais gloriosas profecias bíblicas. Portanto, amado irmão, amada irmã, se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade profética dos tempos em que vivemos, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se neste canal para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos que Deus está revelando à sua igreja nestes últimos dias. Que o Senhor Jesus Cristo os abençoe abundantemente, e que possamos estar todos juntos nas nuvens quando soar a trombeta final. Maranata. Ora, vem Senhor Jesus.